Olá, sou Carlos McCord, amigo de Jesus Cristo. Estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem para mais uma leitura do livro O Caminho, escrito pelo E. Stanley Jones, muitos anos atrás. A gente faz essa leitura, a gente traduz para nosso tempo e a gente começa a enxergar o que esse homem de Deus estava vivendo e ele estava enxergando também. É semana 51, terça-feira. Semana 51, terça-feira. Deus está cansado do racismo. Deus está cansado do racismo. É claro, muitos versículos bíblicos podem ser achados quando pessoas estão pensando que são melhores do que outras pessoas. Tem muitos versículos bíblicos que falam que nós devemos viver em união e igualdade. Vamos deixar o Stanley Jones abrir para nós o que estava acontecendo muitos anos atrás, mas continua perturbando tudo aqui no mundo. Quando se cansa de um erro, Deus usa qualquer instrumento disponível se o próprio povo de Deus, não se manifestar. A igreja cristã na África do Sul estava repleta de racismo. Gandhi, grande líder da Índia, Gandhi, não sendo branco, nem pôde entrar numa delas, dentro das igrejas. Ele foi repelido, iniciou um movimento pela libertação de milhões, descobriu um poder essencialmente cristão, o poder da alma. Tornou-se o pai da sua nação. Gandhi, como hindu, é usado por Deus para fazer o que o Senhor não pode fazer por meio dos cristãos. Guarda esse pensamento. Deus se cansou porque o cristão não estava cooperando. Perguntei a um porteiro afro-americano em um trem porque ele estava lendo um livro bahaísta, é uma religião. Ele respondeu, ele ensina sobre a fraternidade. Quando lhe perguntei se o cristianismo não ensinava sobre a fraternidade, ele respondeu, não desse tipo. Esse aqui transcende a questão da raça. Deus se cansou de esperar para os cristãos agissem como tais nas questões raciais. Por isso, usou o movimento bahaísta para ensinar o cristão a ser verdadeiramente cristão. Perguntei a uma judia na Rússia por que ela preferia morar lá. E ela respondeu, fui bem tratado na Inglaterra, mas sempre tive consciência de ser judia. Aqui sou tratada como pessoa e não como judia. Aqui não preciso estar consciente da minha raça. Deus se cansou de uma sociedade não cristã e usou uma cultura ateísta para ensinar a nós a unidade da humanidade. Deus está usando a Rússia. Então, lembre-se que isso há muitos anos atrás, nas guerras e tudo mais, ele está escrevendo. Deus está usando, naquela época, a Rússia ateísta também de outra maneira. Ele está usando o comunismo como instrumento para fazer o individualismo mudar, assim como está usando o individualismo para fazer o comunismo mudar. A tese é o individualismo e a antítese é o comunismo. E do choque de opostos, uma síntese, um terceiro fenômeno está nascendo. Esse terceiro fenômeno é o reino de Deus. Deus está cansado de nossa lentidão para mudar por meio do ensino da fé. Então, ele usa a dialética da história para nos fazer avançar para um nível mais elevado e uma ordem mais justa, o reino dele, o reino de Deus. Jesus ofereceu o reino de Deus ao seu próprio povo,
Os judeus seriam os agentes da vinda nova ordem, porém eles estavam limitados pelo preconceito e pelos rituais e não responderam. Deus se cansou e levantou a igreja dos Zés Ninguém. O povo de Deus foi deixado junto ao muro das lamentações, o lugar em Israel, onde até hoje os judeus tocam nessa parede orando, porque é a única parte que ainda sobreviveu da destruição do templo. Agora a oração do Stanley Jones, na luz de tudo que ele falou. Ó Deus, somos nós, como a igreja, que agora seremos deixados juntos ao muro das lamentações? Será que a gente vai ficar assim, só parado, tocando em uma parte do cristianismo? Sabemos que o caminho achará o caminho por meio de nós ou dos outros. Ajuda-nos a ser canais que respondam ao teu chamado. Amém. Afirmação do dia. Estas são as alternativas de hoje. Desobediência e muro de lamentações. Obediência e uma vista aberta. Não é fácil ler uma coisa que fala de coisas mais de 80, 90 anos atrás. Mas lendo hoje e meditando nisso, eu fico realmente dizendo, a igreja, às vezes, ela não vive o Sermão do Monte, ela não vive o permanecer em Cristo, ela não sabe o que é sair do individualismo e abrir seus olhos para tentar incluir pessoas e fazer outras pessoas chegar perto, especialmente perto do caminho que é Cristo Jesus. Eu acho que na minha vida melhorou muita coisa para o lado melhor. Mas nem sempre foi a igreja que foi a coisa incentivando isso. Isso é muito triste. Mas pelo menos, pensando em eu, pessoalmente, Deus tem modificado muito dentro de mim a respeito das nações, das raças, das diferenças. E eu dou graças a Deus que Ele está transformando minha maneira de enxergar a humanidade ao redor do mundo. Ele tem me dado mais calma. Ele tem me dirigido para buscar compreender a cultura na qual a gente vive atualmente. Vamos lá, então. Vamos ouvir. Por favor, seja uma parte da solução. Entrega o amor de Deus todo dia. Não faz acepção de pessoas. Não deixa a cultura forçar você a ignorar uma outra parte da cultura. É triste pensar no passado, mas o reino de Deus está aqui para quem quer viver e amar sem parar. Que Deus te abençoe.